Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vim falar sobre o meu projeto final de Termodinâmica 1. Então, antes da gente entrar no experimento, vamos revisar um pouquinho sobre as transições de fase. O que a gente tinha visto para a primeira ordem era esse gráfico PV aqui. Então, para uma certa equação de estado, pode ser equação de Van der Waals ou enfim, a gente tinha que para uma dada pressão poderiam haver 3 valores de volume específico diferentes. Um deles a gente já descartou e disse que não é possível devido aos critérios de estabilidade. Mas e os outros 2? Bom, o que se verifica na prática é que o diagrama é mais ou menos assim. Então, o que acontece? Por uma dada pressão, ocorre a transição de fase, em que o volume específico ele aumenta isobárica e isotermicamente. Isso é porque as duas fases estão em equilíbrio, e para a gente ter equilíbrio precisa de igualdade de pressão, de temperatura e também de energia livre de Gibbs, que é justamente o que nos permite determinar qual é essa pressão aqui. Bom, e esse intervalo aqui, o que é interessante, é que as equações de estado não conseguem prever ele, justamente por conta dessa descontinuidade. E isso também é percebido aqui no gráfico de Gibbs pela temperatura. Então, o que a gente tinha, né? Inicialmente, a gente tinha a nossa substância na fase líquida, que é o ponto onde a gente minimiza aqui a energia livre de Gibbs, né, nesse intervalo. E depois de uma certa temperatura, ela vai passar para a fase de vapor, que agora vai ser a fase que minimiza a energia livre de Gibbs. Então, mesmo que essa função de estado ela seja contínua, as suas derivadas parciais, né, ou seja, a inclinação da curva, elas são descontínuas. E quais são essas derivadas parciais? Justamente, volume específico e entropia. E aí, o experimento ele veio justamente para ver um pouquinho sobre essa transição de fase de primeira ordem, entender um pouco mais ela. Então, vou falar sobre ele agora. Bom, o que aconteceu no experimento? Foi utilizado um extintor, um manômetro, uma panela e um fogareiro. Esse extintor, primeiramente, foi pesado e foram colocados 500 gramas de água dentro dele. Aí, ele seguiu para o banho, como vocês podem ver aqui. Então, a água foi aquecida e a pressão no manômetro foi sendo observada. Porém, mesmo com a água fervendo, não se observou diferença de pressão no manômetro. Bom, então dessa primeira parte, tiramos os dados iniciais, né? O volume total do extintor de 1 litro, massa de água meio quilograma, volume total da água para essa temperatura e pressão aproximadamente meio litro, temperatura inicial de 20 graus Celsius ou 293,15 Kelvin e pressão inicial atmosférica. O que pode ter acontecido então para que o manômetro não acusasse essa mudança de pressão? Bom, a água no banho ela estava fervendo, porém o que pode ter acontecido é, dentro do extintor, a temperatura da água era muito menor do que a água de fora, porque justamente os extintores eles têm materiais com alto calor específico para protegê-los, né, que entrar em situações de incêndio, enfim. Então, o que acredito que aconteceu foi que essa transferência de calor não ocorreu da melhor maneira. Então, a solução foi colocar o extintor diretamente sobre o fogo, para que ele recebesse uma grande quantidade de calor num tempo pequeno. Bom, então aqui já estamos observando a segunda parte do experimento, em que o extintor foi colocado diretamente sobre o fogareiro. E aqui a gente pode perceber que a pressão aumentou bastante, foi bem mais rápido do que o aquecimento da água do banho na primeira parte. E foi atingida uma pressão final de 30 psi, então não foi permitido que essa pressão aumentasse mais por motivos de segurança. Bom, então nessa segunda parte o que a gente observou foi que realmente houve mudança na pressão com o aquecimento. Provavelmente indica que a água na fase líquida, uma parte dela, né, passou para a fase gasosa. E como a gente viu ali no gráfico do volume específico, o volume específico aumenta muito, né, nessa transição de fase. Então, provavelmente essas moléculas que agora passam para a fase de vapor, elas estão fazendo pressão no recipiente, fazendo com que o manômetro acuse uma mudança de pressão. E aí que no final foi de 30 psi. Então, agora falando um pouco sobre os cálculos que foram feitos em cima desse experimento. Primeiramente foi feito o balanço de energia, né, essa equação que vocês estão vendo, e não foi feito um balanço de massa. Por quê? Na verdade foi feito, né? Porém o sistema ele é fechado, então não há corrente de entrada e saída, né? Nosso sistema é todo o extintor e ele está fechado, então a massa total do sistema ela permanece constante.
E aí aqui, olhando o balanço de energia, o que também permanece constante são as energias cinética e potencial total do sistema, né? Esse sistema, ele como um todo, não está ganhando energia, né? Apenas as moléculas, mas isso tem relação com a energia interna, não com a energia cinética total do sistema, e também não está variando a sua altura. Então a gente pode desprezar esses termos. Bom, a massa do sistema também permanece constante, então não há esse termo das correntes de massa. Há calor trocado, porém não há trabalho de eixo, e o volume total do sistema, que é o volume do extintor, ele permanece constante, né? Somente há trocas entre os subsistemas, mas no sistema como um todo, que é o extintor inteiro, não há variação no volume total. E também não há outras formas de trabalho. Então, o que acontece? A gente fica aqui, né? Passando agora DT, a gente fica aqui. Cada acréscimo na energia interna, ele é devido a um calor, né, um DQ, fornecido pelo nosso fogareiro. Então, agora conhecido o balanço de energia, a gente parte para a regra da alavanca, com o objetivo de determinar qual a porcentagem de água líquida do começo que passou para a fase gasosa, né, dado aquela transferência de calor. Então, para isso, a gente utiliza esse diagrama PV, e aí eu vou localizar o volume específico do meu sistema. E aí, a porcentagem ela vai depender, primeiramente, da distância entre o volume específico do vapor e do líquido. Isso aumenta quanto mais distantes estamos do ponto crítico. E também vai depender da distância entre o volume específico do sistema e o volume específico do líquido. Aí, utilizando essa fórmula, a gente consegue a fração de vapor que está no sistema. Para obter ali os valores do volume específico do vapor e do líquido, se utiliza uma tabela de vapor da água. E aí, para isso, calculo primeiro a pressão manométrica, né, que era 30 PSI, foi medida, e transformo ela em pressão absoluta, somando a pressão atmosférica. Então, esse resultado é aproximadamente 0,3 megapascal. Localizando esse valor na tabela, eu tenho os valores do volume específico do líquido e também do vapor. Aí, por fim, calculamos o valor do volume específico do sistema. Como é que ele vai ser? O volume total, que é 1 litro, né? 1 litro do extintor, porque justamente uma parte ela vai estar na parte líquida, né? Na parte inferior do extintor, na fase líquida. E a outra parte ela vai estar ocupando o restante do extintor na fase de vapor. Então, o total vai ser 0,001 metro cúbico total do extintor, dividido por 0,5 kg, que foi a massa adicionada de água. Isso nos dá um volume específico de 0,002 metros cúbicos por quilograma. E aí, efetuando a conta da fração de vapor, a gente obtém um valor de 0,153%, né, que é bastante baixo, mas lembrando que o volume específico do vapor é aproximadamente 564 vezes o volume específico do líquido. Então, se observarmos o valor do volume específico do sistema, não parece tão absurdo esse valor de fração de vapor. Bom, então agora calculada, né, a fração do vapor, e sabendo que na parte anterior da regra da alavanca foi utilizada a hipótese de que havia apenas ar no extintor. Então, sabemos que isso não é a realidade, já que não havia disponibilidade de uma bomba de vácuo ou algo assim para efetuar o experimento, mas essa hipótese tinha sido utilizada uma vez que, em termodinâmica 1, ainda não temos aparato, né, ferramentas matemáticas para calcular o que acontece em uma mistura. No caso, seria uma mistura de vapor d'água com ar atmosférico. Aí agora, dado que essa fração de vapor foi bastante baixa, surge uma nova hipótese. E se o aumento da pressão ele for devido somente ao aumento da temperatura do ar? Então, a gente vinha imaginando que esse aumento da pressão era devido à mudança de fase da água. Mas isso pode ser devido ao aumento de temperatura do ar, né? Então, que aumentou os choques dessas moléculas com a parede, aumentando a pressão. Então, vamos investigar essa hipótese, dado que a água não mude de fase, dado que isso seja apenas devido ao ar. Então, para isso, vamos utilizar a equação dos gases ideais, isso por alguns motivos. Primeiramente, que a pressão que estamos trabalhando é próxima de 3 atm. Então,
Ainda não é a pressão ideal para se trabalhar com essa equação, mas não é uma pressão absurdamente grande que poderia inviabilizar a utilização da equação dos gases ideais. Outro motivo é que essa análise ela é mais qualitativa, então queremos validar essa hipótese. Então não precisamos de uma precisão tão grande, gostaríamos apenas de saber, essa temperatura tem uma ordem de grandeza qual? Né? E por último, é bastante difícil de encontrar dados sobre o ar. O ar ele também é uma mistura, né? Uma mistura bastante conhecida, mas a dificuldade, por exemplo, para a utilização de uma equação de estado de Peng-Robinson, de se encontrar coeficientes apropriados para trabalhar com o ar. Então, como é uma análise mais qualitativa, eu optei por utilizar a equação dos gases ideais. Bom, então agora, né, utilizando que PV sobre T é uma constante, nós igualamos o momento inicial com o momento final. E uma característica importante é que os volumes específicos eles vão ser aproximadamente os mesmos. Por que isso? Bom, estamos imaginando que no final vamos ter apenas, assim como no começo, vamos ter apenas o líquido, a água na fase líquida, e o vapor de ar, né? Então, a fase gasosa é composta apenas por ar. E o que acontece? Para que essa fase gasosa ela mude seu volume, já que o volume total ele permanece o mesmo, ela precisaria ser capaz de alterar o volume da fase líquida, né? Tanto sendo comprimida pela fase líquida quanto se expandindo e comprimindo a fase líquida. Porém, isso é bastante difícil, já que a fase líquida ela tem um coeficiente de dilatação muito pequeno, então ela precisa de bastante pressão ou de bastante temperatura para que seu volume seja alterado, diferente da fase de vapor. Então, para efeitos práticos, vou estar considerando que os volumes específicos eles são iguais. Seria muito difícil que esse gás, que esse vapor do ar, ele alterasse o volume do líquido. Bom, e aí agora fazendo as contas, então no início tinha-se a pressão atmosférica e a temperatura de 20 graus Celsius, e ao final a pressão calculada. Então, temos um valor de temperatura aí que se aproxima de 600 graus Celsius, então a nossa hipótese de que teria uma temperatura que seria mais baixa do que a temperatura em que a água muda de fase para essa pressão não é válida, já que a temperatura em que a água muda de fase para a pressão de 0,3 megapascal se aproxima de 130 graus Celsius. Então não foi apenas devido ao aumento de temperatura do ar que se aumentou a pressão. Então, como conclusões, a gente tira que o aumento de pressão ele é tanto uma influência do aquecimento do ar, né, com a temperatura maior, provocando mais choques com a parede, mas também com a transição de fase da água, que ela passa a ocupar um volume específico maior e vai se chocar contra as paredes do recipiente também. Então, a gente tira que 0,153% da água ela passou para a fase de vapor. Será que isso é muito pouco? Bom, dado que o nosso volume total, né, e a massa de água eles são fixos, a gente nunca poderia ter um volume específico maior do que 2 metros cúbicos por quilograma, não é muito pouco, né? E o que aconteceria se o experimento continuasse? Ele foi parado por motivos de segurança, mas se fosse permitido que a pressão aumentasse ainda mais, o que aconteceria era que mais moléculas de água passariam para a fase de vapor, né? E o que a gente perceberia é que, chegando com a pressão maior e a temperatura maior, se aproxima do ponto crítico. Então, o volume específico do líquido, ele se parece mais com o volume específico do vapor. Então, a nossa conta, lá na parte ali da regra da alavanca, ela nos mostraria que a parte da fração do vapor, ela aumentou, né? Se fosse permitido que a pressão chegasse a níveis maiores. Bom, e aí agora a gente se questiona e depois, né? Então essas foram as conclusões do experimento, mas vamos fazer uma análise qualitativa do que acontece quando se abre a válvula de segurança ali do manômetro e permite que a pressão de dentro do extintor ela alivie. Então vamos dar uma olhadinha no experimento agora. Então, com essa redução de pressão, a gente percebe a saída do ar e também de uma grande quantidade de vapor d'água, já que as moléculas da água líquida que estavam numa temperatura mais elevada, com a redução de pressão, são capazes de passar para a fase gasosa, saindo na mangueira.
Bom, então, por fim, gostaria de comentar que esse experimento ele foi bastante inspirado nas máquinas a vapor, que são símbolos da engenharia, da termodinâmica. E exatamente como nas máquinas a vapor, então a gente tinha uma fonte de calor aqui, aquecendo a água e transformando ela em vapor, né? E aqui nas máquinas a vapor, eles se aproveitam dessa expansão do volume, né, para movimentar um pistão. Então, esse experimento foi bastante inspirado nisso. E aí, exatamente como quando a gente abriu a válvula, aqui também tem uma saída para esse vapor. Então, como a gente observa nos trens e tudo mais, há essa saída do vapor. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Azul Argamassas e Concretos por ter cedido os equipamentos, o espaço do laboratório e também a ajuda do pessoal na execução do experimento. Tenho certeza que eu não teria capacidade de fazer o experimento sem essa ajuda. E também agradecer muito ao professor por todos os ensinamentos desse semestre e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho disso que nós vimos na termodinâmica com esse experimento. Muito obrigada!